Paz do seu irmãos, boa noite. Tem aquele ditado famoso, o bom filho a casa retorna, né? Não passou muito tempo, mas estou aqui de volta, para a glória de Deus. E como é bom, para mim é uma alegria imensa eu poder estar aqui no lugar onde o Senhor me salvou, onde o Senhor me alcançou e me chamou para a sua glória, para viver o propósito glorioso. E aqui estou, como o pastor Hélio falou, né? Eu acho que ele subiu um pouco a franquia, né? Não precisava ter falado disso. Que vem uma palavra diante da base missionária. Sou um aluno, né? Então, tenha paciência comigo, por favor. Quero agradecer a todos pela oração de cada um, que vocês, sei que a igreja tem orado por mim, não só por mim, mas pelo Efraim, pela Cleisna, que também estão lá, Margarida, que também são diáconos aqui dessa casa, que foram enviados, jovens, e também sei que tem orado pelo Guilherme e pela Mariana, que são nossos outros colegas também que estão lá na base, e por cada um dos que estão lá. Eu sei que esta igreja é uma igreja de oração. Sei disso porque eu cresci aqui e eu fiz parte disso. E eu louvo a Deus porque tem sido um tempo extraordinário. Eu não me arrependi em nenhum momento de ter saído daqui e ter ido para aquele lugar. E como tem sido precioso os ensinamentos que nós temos tido, como tem sido precioso esse tempo que nós temos tido ali na base missionária. É um privilégio a gente poder fazer parte de um sonho que nasceu no coração de Deus e que, através do pastor Ivaldo e da pastora Débora, se concretizou. E hoje nós estamos fazendo parte dessa primeira turma. Vai ser agregado mais alguns alunos, né? Se o Senhor permitir. Mas eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de fazer parte desses primeiros 3 meses, que foram tão especiais. E foram tempos em que o Senhor falou muito comigo. E a palavra que hoje eu tenho para compartilhar com vocês, ela veio ao meu coração, o Senhor ministrou no ano passado. Foi há exatamente um ano atrás. Foi no dia 20 de dezembro, dia 28 de dezembro de 2023. E essa palavra me acompanhou o ano inteiro. E agora, nessa oportunidade que foi dada de estar partilhando aqui, ela veio ao meu coração essa semana e eu senti o Senhor de ministrar ela para nós também aqui. E ela me acompanhou até aqui e tem me fortalecido. E eu creio que ela vai trazer clareza para a vida dos irmãos também, vai fortalecer os irmãos nessa árdua caminhada que é a vida cristã. Quero convidar você, já que está de pé, a abrir a Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler os versículos 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. A versão é novamente atualizada. O Senhor me trouxe um entendimento precioso a respeito dele. Eu queria compartilhar com vocês. Peço de novo paciência comigo, porque eu não sou experiente, né? Não tenho experiência. Mas como Jeremias, eu não posso dizer que sou novo demais para isso, né? Se o Senhor chamou, aqui estamos para obedecer à voz do Senhor, o chamado do Senhor e dar continuidade à obra do Senhor. Diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira se decepcione e os campos não produzam mantimento, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Eu queria pedir para a mídia para que deixasse o texto na tela e, conforme eu fosse falando os textos, que fossem deixando o texto para os irmãos estarem com as suas Bíblias abertas. Pode se sentar, por favor? Essa é uma famosa declaração de Abacuque. Muitos de nós aqui com certeza já escutamos essa declaração ou até mesmo cantamos ela em canções. Embora muitos de nós não saibamos que ela vem desse profeta, de Abacuque. Talvez você tenha cantado esse hino, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimento nos campos, eu me alegrarei em ti, no Deus da minha salvação. Mas talvez você desconhece a vida de quem declarou isso, a vida de quem declarou essas palavras. E o contexto em que ela foi declarada.
E eu gostaria de apresentar a nós hoje, a vocês, compartilhar aquilo que o Senhor me trouxe a entender nesse texto. E eu queria compartilhar esse ensino, chave dessa declaração para nós. E para isso eu queria convidar vocês a ir discorrendo comigo, passo após passo, do profeta. Eu queria convidar vocês sobre essa perspectiva que eu vou trazer para nós hoje, a nós subirmos alguns degraus com o profeta até nós chegarmos a essa declaração. Então vamos começar pelo início. Abacuque é um livro curto, é um livro que faz parte da coletânea dos livros dos profetas menores, e não menor por ser de menor importância, mas de ser menor em conteúdo, porque tem apenas 3 capítulos. Em contrapartida, os profetas maiores são os que têm mais capítulos, mas Abacuque faz parte dos profetas menores, tem apenas 3 capítulos. Esse livro, que leva o nome do profeta, ele foi escrito pelo próprio profeta Abacuque. Não foi um escrivão que escreveu, foi ele mesmo que escreveu esse livro. E como livro profético, ele é bem comum. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de analisar esse livro, mas como um livro profético, ele é um livro bem comum dos outros livros, dos demais livros. Porque, ao contrário de todos os outros livros proféticos, dos profetas maiores e menores, Abacuque, ele não profetiza diretamente para o povo em causa. Ele não profetiza diretamente para Judá. Você não vê o Abacuque dirigindo alguma profecia diretamente para o povo de Judá. Ele trata-se de um diálogo entre Deus e o profeta. É um diálogo entre o profeta e Deus. Nos primeiros 2 capítulos, o profeta apresenta 2 orações, que nós também podemos chamar de 2 reclamações, porque nós podemos ver que são 2 autênticas reclamações do profeta. Ele não estava muito feliz quando ele dirigia a sua oração a Deus, e Deus responde às suas 2 orações. Esse diálogo entre o profeta e Deus, ele está carregado de um diálogo dramático. Não são palavras leves aqui, não é uma coisa leve entre o profeta e Deus. Você vai ver algo pesado acontecendo aqui. O profeta não estava muito alegre, não estava muito contente na forma como ele chegou até Deus. E acontece essa troca de perguntas e respostas entre o profeta e Deus. No 3º capítulo, o profeta encerra o seu livro, esse seu escrito, com uma oração de confiança no Senhor e adoração e louvor a Deus. De uma forma geral, num apanhado geral, esse diálogo em primeira pessoa que o profeta faz, a teofania visionária, a aparição do próprio Deus para o profeta e o testemunho que ele gera no final do seu livro, declarando a confiança dele ao Senhor, a confiança e a esperança no Senhor, mesmo após receber a resposta do Senhor, tornam essa leitura do livro como se de um diário pessoal. É como se o profeta estivesse escrevendo um diário daquilo que aconteceu entre ele e Deus. E nós estamos basicamente diante de um registro pessoal de um homem de Deus, onde ele registra abertamente a sua intimidade com Deus. Não é apenas um livro de profecias para ajudar. E eu não diminuo os outros livros dizendo isso, de forma alguma. Eu estou apenas dizendo que trata-se de além de um livro de profecias para ajudar. É algo pessoal e íntimo entre o profeta e Deus que nós estamos vendo aqui. É o que está sendo transparecido para nós. O profeta apresentou a Deus o que lhe incomodava e esperou pela resposta do Senhor. E ao ler esse livro, você percebe facilmente que o escritor estava passando por uma grande crise. Ele estava passando por uma grande crise, uma situação muito difícil. E não é de se admirar, dado a realidade em que ele estava inserido. A realidade que Abacuque estava inserido não era fácil. E o profeta, ele viveu no período pouco tempo antes da invasão de Nabucodonosor, do grande rei Nabucodonosor e o Império Babilônico ao Reino Sul, ao Reino de Judá. Ele estava vivendo nessa situação. E o seu ministério se deu provavelmente no ano 612 a.C., quando Nabucodonosor tomou a cidade de Nínive, na Síria, e a partir daí a ameaça babilônica começou a crescer. Os faros de Nabucodonosor já estavam se aproximando de Judá. Judá já conseguia sentir o calor da pressão da chegada de Babilônia. E
Isso perturbava o profeta. Isso causava, não só o profeta, mas todo o povo de Judá. O profeta testemunhou, além disso daí, dessa ameaça babilônica, ele testemunhou com os seus próprios olhos a rápida decadência moral e espiritual do povo de Judá. E isso perturbou também ele profundamente. Possivelmente o rei Josias, que instituíra a reforma religiosa na nação, esse grande rei piedoso, que fez essa reforma destruindo os lugares altos da adoração pagã em Judá, ele já havia morrido de forma trágica e inconsequente. Possivelmente o rei já havia morrido nessa altura, de uma forma trágica e inconsequente nas mãos do faraó Neco, que havia sido usado por Deus para avisar o próprio rei para que ele não fosse ter com ele, porque o faraó não estava interessado em lutar contra Josias, e sim contra a Síria. Mas Josias, em sua teimosia, em seu orgulho, ele não ouviu a Deus, este rei piedoso, e acabou sendo morto nas mãos do faraó Neco, em plena ameaça babilônica. As circunstâncias não estavam nada fáceis. O rei piedoso morreu por não dar ouvidos à voz do Senhor. A nação, os pecados dos líderes religiosos da nação já haviam subido até Deus. A sentença já havia sido lavrada, já estava decretada a condenação sobre Judá. Mas não foi apenas por isso que Abacuque se lamentou diante de Deus, como nós vemos no livro. Não foi pela decadência de Judá apenas. Abacuque entrou em uma crise ainda maior quando o Senhor disse a ele que usaria uma nação ainda mais ímpia do que Judá para castigar Judá. Aí é que Abacuque entrou em transe. Como assim? Deus justo, bom, o rei de Israel, vai usar uma nação pior do que Judá para castigar Judá. Isso mexeu com o profeta. A resposta de Deus, a circunstância que o profeta estava vivendo, abalou muito mais a ele do que a situação da nação em si. Mas nós podemos ver, no fim de tudo isso, que o profeta, embora ele não conseguisse compreender plenamente o propósito de Deus naquilo que ele estava vivendo, ele aprendeu a confiar totalmente na sabedoria de Deus e na justiça do Senhor para executar a resolução apropriada e de formas que ele nunca imaginou, nesse caso, no caso da nação. E, dado todo este pano de fundo, a crise que Abacuque estava enfrentando, aquilo que ele estava vivendo, a circunstância que cercava Abacuque, o profeta, nós pulamos para esse versículo, o versículo 18. Nós chegamos a essa declaração do profeta. O final do livro de Abacuque termina com estas palavras: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e a colheita da oliveira me decepcione, ainda que os campos não produzam alimento para me satisfazer, que as ovelhas desapareçam e não hajam mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja, o profeta declarando estas palavras em todo este clima, em todo este ambiente. Ainda que o tempo favorável não tenha chegado quando eu esperava chegar, diz o profeta, ainda que o fruto que tanto espero não venha, ainda que a provisão que eu anseio não venha, ainda que a minha necessidade física não seja suprida, ainda assim me alegrarei no meu Deus, na minha fortaleza, no Deus da minha salvação. E que declarações são estas do profeta Abacuque? Que declarações são essas? Ele que havia recebido a ordem de Deus para que escrevesse a visão, a promessa, e a deixasse bem visível a todos, porque a seu tempo ela se cumpriria, está agora dizendo que, ainda que ele não veja os frutos disso, ele ainda assim se alegrará e exultará no seu Deus e na sua fortaleza. Que expressão viva e ardente de fé. Que expressão de fé. Babilônia está às portas e eu estou rindo, me alegrando no Senhor. Como pode alguém declarar tais palavras? Como pode alguém declarar isso? Como pôde Abacuque declarar tais palavras, dada a realidade em que ele estava vivendo? Pense você. Se havia alguém que poderia se desesperar no meio de tudo isso, era o profeta Abacuque. Se havia alguém que podia entrar em desespero, em desistir talvez até da sua própria vida, era Abacuque. Porque Abacuque, ele tinha noção,
Ele tinha ciência, ele sabia de todas as promessas de restauração de Deus para Israel. Ele sabia, conhecia esse Deus que prometia trazer restauração para a nação de Israel quando ela se desviasse dos seus caminhos. Ele sabia e certamente cria nas muitas misericórdias de Deus. E agora ele está vendo a nação santa totalmente desviada. E a condenação de Deus se aproximando através de um povo pior ainda do que a nação de Deus. Mas o que fez Abacuque permanecer firme? E declarar que não importa a circunstância, ele estará plenamente contente em Deus. O segredo de tal declaração, dessa declaração do profeta, reside no capítulo 2, no versículo 1. Eu queria que colocasse para nós lermos. E a partir desse versículo, eu quero convidar vocês a subir um degrau junto com o profeta. Vamos subir um degrau com o profeta Abacuque. Vamos sair da crise e entrar para onde o profeta entrou, para onde o Senhor levou o profeta. Quando Deus dá a sua primeira resposta à reclamação de Abacuque, dizendo que o que estava mal, já estava mal, iria piorar, o profeta logo toma uma atitude. E que atitude foi essa? É a que está presente nesse versículo. O profeta disse: estarei na minha torre de vigia, ficarei na minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus irá me dizer e que resposta eu terei à minha queixa, à minha oração. As torres de vigia, aqui o profeta diz que se dirigiu a essa torre de vigia. As torres de vigia, elas, nós podemos ver hoje em castelos, por exemplo, em muralhas, como elas são. E na época de Abacuque não era diferente. As torres de vigia, elas eram anexadas às muralhas da cidade. As muralhas da cidade a qual o povo estava. E eram torres, como o nome já diz, eram torres, eram mais altas, eram pontos altos da cidade e eram chamadas de vigia porque haviam guardas, pessoas específicas que subiam para essas torres para poder avistar se alguém estivesse vindo à distância, seja o inimigo ou seja algum mensageiro, seja alguma outra pessoa. As torres de vigia serviam justamente para que quem subisse até lá pudesse vigiar para ver se algo se aproximava. E, geralmente, o papel de se subir para essa torre é um papel solitário e poderia funcionar por turnos, seja diurnos ou sejam noturnos. Alguém poderia subir para essa torre e vigiar uma noite inteira, por exemplo, ou um dia inteiro. E nós não sabemos se o profeta Abacuque, se ele tinha alguma função específica de estar numa torre de vigia. Nós não sabemos, o texto não deixa claro se ele era um vigia, por exemplo. Nós não sabemos também se ele já estava lá quando começou a questionar Deus, no capítulo 1, ou se ele subiu a partir do capítulo 2, após a segunda resposta do Senhor, após a primeira resposta do Senhor. Mas o fato é que ele estava lá. O fato é que ele subiu para essa torre de vigia. Abacuque queria estar na melhor posição para ouvir Deus. E ele estava na melhor posição, não somente no natural, mas no espiritual. Ele subiu para estar a sós com Deus e vigiar o que Deus iria dizer a ele. A torre de vigia aqui representou muito mais do que uma simples fortaleza, que permitia ver se os babilônios estavam chegando ou não. Ele mesmo, o profeta, não estava lá para vigiar se os babilônios estavam chegando. Ele disse: subirei à minha torre de vigia e vigiarei para ver qual a resposta que o Senhor me dará à minha queixa. Ele não subiu lá para ver se inimigos estavam se aproximando. A torre de vigia representou a posição onde ele poderia ouvir Deus claramente e se preparar para aquilo que viria até ele. A torre de vigia, eu posso dizer seguramente, ela apontou para algo muito maior. Algo muito maior, simbolizou algo muito maior do que apenas isso. A torre de vigia representou para Abacuque o lugar onde ele poderia se separar das pessoas do seu círculo de convivência, silenciar as circunstâncias que o cercavam, estar a sós com Deus, só ele e o Senhor, e lá ouvir o Senhor claramente. E lá ouvir a Deus claramente. Na torre de vigia, nós podemos ter um relance da vida com Deus que o profeta tinha. Nós podemos ter um relance da vida com Deus que o profeta tinha. Porque pense comigo, irmãos, Abacuque tinha vida com Deus. Não é possível. Ele começa o livro dele orando
reclamando diante do Senhor, e Deus responde. Deus responde, ele reclama mais uma vez, ora ao Senhor, e Deus responde novamente. Olha como que o Senhor responde tão rápido a oração do profeta. O texto não nos diz por que ele foi prontamente para a torre de vigia, mas posso imaginar pela naturalidade com que ele fez isso, que provavelmente ele não fazia isso poucas vezes. Deveria ser algo regular para o profeta estar a sós com Deus. A torre de vigia não era apenas um posto para o profeta, caso ele fosse um vigia. Ela representava a vida de oração que ele tinha com Deus. Quando eu leio Abacuque, eu estou tendo um vislumbre de um homem de Deus no seu secreto com Deus. Um homem de Deus na sua intimidade com o Senhor. E para nós não é diferente, irmãos. A torre de vigia, para nós, representa o nosso lugar secreto, onde nós temos a nossa comunhão mais íntima com o Senhor. Abacuque se isolou para poder falar com Deus claramente sobre o que ia no âmago do seu ser e ouvir Deus claramente. Foi lá, na torre de vigia, no lugar secreto de Abacuque, que todo esse diálogo dramático se situou. Esse autêntico diário pessoal e íntimo do profeta se situou lá. Você não veio nenhum outro cenário. Tudo aconteceu nessa torre de vigia. Foi lá que o profeta questionou a Deus, questionou o agir de Deus ao próprio Deus. Foi lá que o profeta questionou a sua própria teologia, após ver Deus agindo de uma forma que ele não esperava que Deus agisse. Foi lá que ele lutou com Deus. Foi lá que Deus respondeu às suas queixas, às suas mais profundas orações. E foi lá que ele teve um êxtase espiritual. E terminou os seus questionamentos em louvor e adoração a Deus. Abacuque entrou em crise diante da situação em que ele estava vivendo. Mas ele sabiamente não se deixou à mercê dos seus próprios sentimentos, preocupações e das circunstâncias em que ele estava submetido. Ele foi até Deus em oração. E Deus fez algo com ele. Deus fez algo com o profeta. Ao subir para a sua torre de vigia, o Senhor fez algo com Abacuque, que não o deixou sair da mesma maneira que ele entrou. Abacuque não saiu de lá da mesma forma como ele entrou. Nós vemos isso no profeta, que entrou cheio de preocupações, questionamentos e dúvidas, e saiu cheio de fé, esperança, alegria e confiança em Deus. Algo aconteceu com o profeta, que mudou a perspectiva que ele tinha face à crise que ele estava enfrentando. E como pode tal coisa acontecer? Como pode tal coisa acontecer? Alguém de Deus, vendo todas as coisas descarrilharem, um homem de Deus ver o seu povo se desviando, a condenação chegando, a casa totalmente caindo. O que ele viu que o fez mudar a sua perspectiva do que estava vivendo? E aqui eu convido a cada um de nós, a subirmos mais um degrau com o profeta. Aqui nós vamos subir mais um degrau com o profeta Abacuque. O Senhor tomou Abacuque e levou ele para um lugar mais alto. No final do livro, Abacuque revela isso. Abacuque revela como é que ele saiu com a sua perspectiva totalmente diferente face à crise que ele estava enfrentando. No capítulo 13, versículo 19, ele vai dizer isso. Ele vai revelar o motivo dele ter mudado da água para o vinho. O texto diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque se dirigiu a Deus em oração, na sua torre de vigia, e o Senhor levou ele para lugares altos, onde ele podia ver claramente que Deus estava no controle de tudo. Veja a progressão do ensinamento de Deus nesse livro. Nos capítulos 1 e 2, o profeta reclama a Deus. E Deus revela o que ele vai fazer. Responde às duas orações. No capítulo 2, Deus fala para o profeta aquilo que talvez seja o versículo chave de todo este livro. O versículo central de todo este livro e da própria Bíblia. O justo viverá pela fé. No capítulo 2, o Senhor diz isso. E nos restantes capítulos 2 e 3, o profeta adora a Deus. Rende louvores e adoração a Deus.
E no último versículo, no último capítulo, o Senhor leva ele a andar em lugares altos. Não é por acaso que o apogeu desse registro pessoal de Abacuque termina nesse versículo, nessa declaração. Não é por um acaso. O seu registro pessoal encerra nesse exato versículo, nessa exata declaração do profeta. É como se o profeta resumisse toda a experiência que ele teve nesse grande fato. O Senhor me posicionou em lugares altos. E isso não me atinge mais. Isso não me atinge mais. Deus está interessado em nos levar para lá, irmãos, para onde Abacuque esteve. Por isso é que eu estou te convidando a subir passo após passo, degrau após degrau, com o profeta, juntamente com o profeta. Então, segura minha mão e vamos junto. Foi lá que Abacuque recebeu a revelação mais profunda de quem Deus é. E não apenas recebeu força para passar por cima da situação que ele estava enfrentando. Abacuque estava em outro patamar. Literalmente, ele estava em outro patamar. Estas palavras de Abacuque, aquelas que nós lemos inicialmente, no contexto em que elas estão inseridas, elas são para nós uma ordem solene de Deus, a que não nos cansemos de fazer a vontade do Senhor, a que vivamos por fé e não por vista, que confiemos e nos firmemos em Deus e em sua palavra. Abacuque entendeu que não deveria esperar pelos resultados visíveis, porque eles não valeriam a pena, mas que deveria esperar no seu Deus e em sua palavra. Abacuque entendeu que o Senhor estava levando ele a tirar os olhos da terra e a o posicionar nas alturas, aonde o Senhor está e de onde o comando sai para que as coisas aconteçam. E o Senhor faz esse mesmo convite a nós, que decidimos viver pela nossa fé. Ou você não decidiu viver pela sua fé? Ou você vê pelo que você vive pelo que você vê? A descrição que Abacuque deu sobre o Senhor dar a ligeireza dos pés como a corça e o fazer andar nas suas alturas é exatamente o lugar onde Deus quer que o crente esteja em todo o tempo. Porque é esse o lugar onde a fé do justo atua, nas regiões celestiais, aonde Cristo está, aonde Cristo foi para preparar um lugar para nós. O Senhor disse isso, Jesus disse isso em João 14. Ele disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Não venham a estar, mas estejam também. Essas regiões celestiais, onde a fé atua, há uma passagem bíblica que, para mim, ela descreve de uma forma poética e perfeita do que é essas regiões celestiais. Ela pode se ilustrar, no caso de Pedro e os discípulos no meio da tempestade, do mar. Em meio a ondas e ventos bravios e o iminente risco de afundarem. E nós conhecemos a história. Até que o Senhor Jesus apareceu andando sobre as águas agitadas. E quando os discípulos avistam o Senhor Jesus andando sobre as águas, de primeira mão, eles não creram que o mestre deles estaria naquela situação juntamente com eles. Eles não criam que Cristo estava ali com eles, no meio da tempestade que eles estavam enfrentando. Parecia impossível demais para eles acreditar que o Senhor estava com eles naquele momento, porque eles se viam e se sentiam abandonados e desesperados. Até que Pedro toma a atitude com os olhos da fé. E diz ao Senhor que se fosse mesmo o Senhor, que Ele o mandasse andar sobre as águas até Ele. E Cristo fez isso. Pedro saiu do barco, agitado pelas ondas, e ele põe os seus pés sobre as águas. E olhando fixamente para o Senhor, ele começa a andar sobre as águas. Veja a situação, veja o cenário. E aqui o impossível acaba de acontecer. O homem domina a aparente realidade à sua volta. O homem domina a circunstância que cercava ele. Tudo isso porque debaixo da palavra do Senhor ele obedece e por fé caminha. Esse é o justo que vive por sua fé. Isso é agradar a Deus. Andar nas alturas, nas regiões celestiais com o Senhor. Abrindo mão do orgulho da alma, como o Senhor denuncia, e das armas carnais para lutar com as armas espirituais.
E é isso que o Senhor quer para nós. E agora, não bastando isso, não bastando o Senhor levando o profeta a lugares altos, onde ele podia estar acima das circunstâncias, o Senhor eleva ele para algo maior ainda. O Senhor revela algo maior ainda para o profeta, que de fato faz ele declarar aquelas palavras de louvor e adoração a Deus. E eu quero convidar vocês a subir mais um degrau, o último degrau desta revelação do Senhor, para aquilo que o Senhor realmente queria fazer o profeta enxergar, e aquilo que ele realmente quer que nós enxerguemos. Deus levou o profeta a entender que para o Senhor, que para ele, para o Todo-Poderoso, o que está em vista para o Senhor é muito maior do que o destino de Judá. Muito maior do que até mesmo a própria vida do profeta Abacuque. O que Deus está vendo é muito mais amplo do que aquilo que o profeta estava vendo. Deus tem em vista algo muito maior que a circunstância que cercava o profeta Abacuque. Muito mais do que preparar o profeta para aquilo que o Senhor faria, Deus queria mostrar para o profeta algo superior. Deus queria mostrar que o propósito dele era muito maior do que as circunstâncias que ele estava enfrentando. Deus queria dar o privilégio ao profeta de fazer ele subir para esses lugares altos, para essas regiões celestiais, e ver por cima de tudo que ele estava vivendo e vendo com seus olhos. Deus colocou literalmente o seu escopo nos olhos do profeta, e fez ele enxergar a situação da perspectiva do Senhor, do Todo-Poderoso, do Regente do Universo. Deus nos mostra aqui que melhor do que a vontade do profeta ser feita, como ele mesmo questiona a Deus, a vontade do Senhor precisa ser feita. O propósito de Deus precisa permanecer em pé. Como o Senhor diz em Isaías 46:10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Anuncio a quem? Aos seus servos, os profetas, por meio dos seus servos, os profetas que estão na torre de vigia, onde podem ouvir a Deus. E desde a antiguidade, eu revelo as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, o meu propósito permanecerá. O meu propósito permanecerá em pé. E farei toda a minha vontade. O Senhor levou Abacuque, através da vida de oração que ele tinha, a estar nos lugares altos. E nos lugares altos, o Senhor levou o profeta a ver o propósito da sua vontade em tudo aquilo que ele estava vivendo. Por isso o Senhor avisou o profeta: Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Requer fé para nós confiarmos na vontade de Deus, de que ela é melhor do que a nossa, de que ela é boa, perfeita e agradável para nós. O Senhor queria levar o profeta para isso, para entender isso. E um exemplo desse justo que agrada a Deus, que caminha por fé na direção do Senhor e que vive para realizar o propósito do Senhor, é o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que conforme Ele andou, nós também devemos andar. Se nós dizemos que permanecemos no Senhor Jesus, nós devemos andar como o Senhor Jesus andou. Não há exemplo maior e melhor do justo que agrada a Deus do que o nosso Senhor Jesus. Cristo amava, vamos ver como é que era a vida do nosso Senhor. Cristo amava e cultivava a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, apesar dele ser Deus. Olha o exemplo que ele deixou para nós. E Cristo andava nas dimensões celestiais. Ele se movia pelo comando que saía do Espírito. Cristo viveu assim porque ele tinha em vista o cumprimento do propósito do Senhor sobre a sua vida. Cristo andava nas regiões celestiais em sua vida com Deus e por isso sabia exatamente o que fazer, como e quando. Em nenhum momento nós vemos Cristo perdido. Em nenhum momento você vê Cristo perdido. Nem mesmo quando todos o abandonaram. Nem mesmo quando ele estava pregado naquele madeiro, ele em nenhum momento esteve perdido. Ele estava confiante na vontade perfeita do Pai. A Bíblia nos diz que qual foi a vontade do Senhor de Deus para o nosso Senhor Jesus. Isaías 53:10, o Senhor diz
O profeta revela qual foi a vontade de Deus para o Senhor Jesus. Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele desse a sua alma por oferta pelo pecado. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Cristo, sabendo a vontade de Deus para a sua vida, sabendo da existência, sabendo dessa vontade do Senhor para a sua vida, ele disse em resposta. Nós podemos ler isso no Salmo e em Hebreus também. Hebreus 10, 7. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que Cristo fez aqui? Você não acha uma semelhança naquilo que o profeta Abacuque fez? O que Cristo fez aqui foi exatamente se alegrar, mesmo que as tempestades e as circunstâncias não fossem agradáveis ou favoráveis para ele. Mesmo que o cálice dele fosse pesado demais, ele se alegrou no Senhor. Porque ele olhava firmemente para o autor e consumador da obra que havia sido começada na vida dele, tomado pela alegria que lhe estava proposta. Ele escreveu a visão que Deus deu sobre ele, sobre si, e deixou bem clara e visível diante de todos, quando ele abriu aquele rolo naquele tempo, e ele leu a passagem de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a visão de Deus para mim, essa é a promessa de Deus para mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para libertar, para trazer liberdade aos cativos. Ele deixou bem clara a visão de Deus para a vida dele. E sem se envergonhar, ele creu e esperou em Deus, a sua fortaleza. E o texto diz, olha que maravilhoso. Hebreus 5, 7 diz: enquanto Jesus esteve na terra, ele ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. O que isso significa? Significa que Cristo agradou a Deus. Cristo cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. O que está em jogo aqui não é a sua vida ou o que você quer. É isso que eu estou tentando fazer você entender. Aquilo que Deus fez o profeta entender. O que está em jogo aqui não é o que você quer, não é a sua vida. Não é aquilo que está à sua volta, é o que Deus quer. O que está em jogo aqui é o propósito de Deus. O Senhor estava trazendo isso para o profeta, para esse entendimento para o profeta Abacuque. O que está em jogo é o meu propósito. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, e para mim também, o Senhor tem um propósito lindo e glorioso para a sua vida. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor tem um propósito glorioso para a sua vida? E foi isso que fez o profeta declarar ousadamente, que ele se alegrará, apesar dos tempos difíceis. Porque ele contemplou o propósito do Senhor e declarou: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Realiza o teu propósito. Realiza a tua vontade. Eu não estou mais olhando para Nabucodonosor. Não estou olhando mais para a Babilônia. Não estou olhando mais para a calamidade que está chegando. Não estou olhando mais para a corrupção do povo que me cerca. Eu estou olhando fixo para o teu propósito. Estou maravilhado com o teu propósito. Estou tomado pelo teu propósito. Estou consumido pela tua vontade. Por favor, Senhor, realiza a tua vontade. Meus irmãos, não há coisa melhor para um homem ou mulher de Deus do que ter uma clareza daquilo que Deus quer. Não há coisa melhor para um homem, uma mulher de Deus, do que entender o que o Senhor está fazendo. Porque isso é segurança para o servo de Deus. Porque independentemente das circunstâncias serem favoráveis ou não, como Jó, ele segue crendo. Jó diz isso no capítulo 23, versículo 13 ao 14. E eu gosto da tradução da King James, porque ela traz isso de uma forma muito objetiva,
como Jó, ele segue crendo que ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer, realiza quando deseja. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido ao meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Quem pode contra o conselho do Senhor? Isso é ter firmeza no propósito do Senhor. É você dizer, o Senhor certamente tem um propósito naquilo que eu estou vivendo. O Senhor certamente está trabalhando em tudo isso que eu estou vivendo. E o Senhor tem me levado a viver de uma forma profunda, a viver essa realidade de que Ele tem um lugar para mim em sua mesa. Ele tem um lugar para mim na mesa dEle, onde eu posso estar nesses lugares altos que Ele preparou para mim e me chamou para lá estar, me convidou para lá estar. Lá eu faço parte das decisões do Todo-Poderoso no rumo da história. Que coisa maravilhosa é essa, irmãos? Eu não sei o que vocês veem, o que vocês pensam quando ouvem isso. É lá onde os grandes poderosos desta era não têm vez que eu me aliancio ao projeto de Deus. E eu faço parte do avanço do reino do seu Filho. E eu não consigo mais viver sem estar nessa torre de vigia. Onde eu posso ouvir claramente a Deus, a sua direção específica sobre cada dia, mês, ano de minha vida. Onde eu posso saber onde eu me encaixo no seu glorioso propósito. E o que Ele está fazendo comigo. Me perdoe se eu estou trazendo algo grandioso demais, se parece que eu joguei as coisas lá em cima, se eu elevei demasiado a altura da coisa. Mas é exatamente o que o Senhor quer. E é para lá que Ele quer te levar, que Ele quer nos levar. Parece uma grande utopia, muitas vezes para nós. O próprio Deus tem um propósito glorioso para a nossa vida, mas essa é a grande realidade. Nós só não nos apercebemos disso porque nós centramos a nossa visão, como Abacuque adentrou na presença de Deus, centramos a nossa visão naquilo que nós estamos vendo, no plano natural, naquilo que nós estamos vendo. Mas o Senhor quer nos levar para um campo espiritual. E para isso nós somos chamados a sair do meio, a subir sozinhos, estar na torre de vigia, onde nós ouviremos a resposta do Senhor. É lá que o Senhor quer revelar para você todo o seu propósito, não importando a sua idade. Não importando a sua idade. O propósito do Senhor é precioso, irmãos. E eu quero que você saia aqui nesta noite tendo isso em mente. O propósito do Senhor é precioso. O propósito de Deus é precioso. A vontade de Deus é preciosa. Porque é o propósito de Deus que rege a história. Não é pouca coisa o que o Senhor quer fazer com você. Você talvez se diminua muito, mas não é pouca coisa aquilo que Deus quer fazer com você. Não é pouca coisa aquilo que Deus tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. E o que você vai fazer quando você, olhando ao seu redor, você vê que a figueira não floresce, que não há frutos na videira, que a colheita da oliveira não rendeu como você esperava que rendesse, que não há alimentos no seu campo, que as ovelhas desapareceram e não há mais gado? O que você vai fazer? Haverá momentos em que o Senhor não vai fazer aquilo que você espera que Ele faça. E o que você vai fazer quando Ele não fizer aquilo que você espera que Ele faça? Você permanecerá contente? Você se alegrará no Senhor? Se a provisão que você tanto anseia não vier, o sonho que você tanto sonhou não acontecer, você permanecerá fiel ao propósito do Senhor? Será que você vai entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito? Perca tudo, como Abacuque perdeu, mas não perca o propósito de Deus para a sua vida. Não perca o projeto de Deus para a sua vida. Perca tudo, mas não perca aquilo que Deus tem para você. Não perca aquilo que o Senhor sonhou para você. E me escute bem, isso não importa a sua idade.
Não importa quantos anos você tem, se você está começando agora, se você está terminando a sua carreira. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer cumprir isso. Mas enquanto você não subir, não deixar Ele te levar para esses lugares altos, você não vai ver esse propósito. E você não vai agradar a Deus. Como Paulo declarou, essas palavras preciosas que eu guardo em meu coração e quero guardar para o resto da minha vida. Em Atos 20, 24, enquanto ele caminhava para os seus últimos anos de vida, ele estava literalmente caminhando para a morte, e ele sabia disso, ele declarou: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira que eu recebi e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não importa a minha vida, contanto que eu viva para que esses propósitos se cumpram. Isso é valer a pena viver. O nosso grande erro, que nós cometemos vez após vez, é não parar para ouvir a Deus, para ouvir o Senhor. É não parar para nos aquietarmos e ouvirmos o Senhor. Não darmos ouvidos à sua voz, a voz do Espírito que fala a nós, que deseja falar a nós. E em vez de nós avançarmos para o projeto do Senhor, nós estagnamos ou recuamos. Mas isso não é o pensamento de Deus. Isso não é o propósito de Deus. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer te mostrar, e por favor guarde isso, que há algo maior pelo que viver. Há algo maior pelo que se viver nessa vida. O Senhor quer te envolver nisso. O Senhor está te chamando a viver acima das circunstâncias e a compreender e viver o seu propósito para a sua vida. Suba para a sua torre de vigia, meu irmão e minha irmã. Vá para o seu secreto com Deus, cultive a sua vida com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus por nada neste mundo. Não abra mão da sua vida com o Senhor por nada neste mundo. Porque não vai ser carne nem sangue que vai te revelar qual é a vontade de Deus. Vai ser o Espírito do próprio Deus que vai te revelar a vontade dEle. E é necessário que você se humilhe diante de Deus, nesse lugar, para que Ele possa te levar para esses lugares altos. Aos pés do Senhor, aos pés dEle, Ele te fará ver o que você pode ser no Senhor. E Ele te fará ver o propósito do Senhor, de Deus, em tudo aquilo que você estiver vivendo. E o mundo está precisando de mais homens e mulheres de Deus. Desesperadamente. O que o mundo precisa não é de paz mundial. O que o mundo precisa não é de uma economia estabilizada. O que o mundo precisa não é a erradicação da fome. O que o mundo precisa não é aquilo que os especialistas desta era dizem. O que o mundo precisa são de mais homens e mulheres de Deus que estão na torre de vigia, que ouvem a voz de Deus e que declaram a palavra de Deus com ousadia e poder. Que têm o entendimento de qual é a vontade do Senhor para o tempo que eles estão vivendo, que sabem ler aquilo que o Senhor está fazendo no tempo deles. É isso que o mundo precisa. E Ele está te chamando para que eu e você façamos isso, para que eu e você venhamos a ser esse homem e essa mulher de Deus. Por favor, entenda isso. Chega de brincarmos. É tempo de nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Chega do tempo de menino. Nós estamos dando tão pouco para o Senhor. Estamos dando tão pouco para o Senhor. Abra mão dos seus sonhos para viver aquilo que Ele sonhou para você. Aquilo que Ele projetou para você. O Senhor falou algo comigo pela manhã, nessa quinta-feira, muito precioso. E com isso eu termino. Encaminho para o término da mensagem. Deus me despertou pela manhã nessa quinta-feira. Eu estava em casa e pela madrugada o Senhor me despertou. E as primeiras palavras que o Senhor me disse ao me acordar, ao me despertar: não temas, meu filho. Eu tenho um propósito para a sua vida. Não temas, meu filho. Não se preocupe. Eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para você. Porque no decorrer da caminhada, nas circunstâncias que você enfrenta, você vai se deparar com a Babilônia às suas portas. Você vai se deparar
com um povo à sua volta se corrompendo, aquilo que você chama de seu povo, você vai se deparar com a corrupção entrando. Você vai se deparar com as águas agitadas, com a tempestade chegando. Você vai se deparar com circunstâncias nada agradáveis, nada favoráveis. E você vai chegar até pensar: será que o Senhor está realmente comigo? Será que realmente eu estou vivendo o propósito de Deus? Será que o Senhor me quer nessa situação que eu estou vivendo? Será que aquilo que eu estou passando, eu vou tirar algo de proveito do Senhor? E o Senhor me despertou e disse isso para mim. Ele me levou a um texto precioso que tem me acompanhado este ano inteiro, que é de Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. O apóstolo Paulo diz recomenda essas três ações. Tão pouco. Tão simples, né? Mas que carrega tanta coisa. Ele diz três coisas: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Três coisas. O Senhor me disse: sempre que você estiver desanimado quanto ao propósito que eu tenho para você, para a sua vida, seja qual for o motivo, lembre-se desse versículo. Esse versículo tem me fortalecido vez após vez, porque eu tenho sinceramente buscado viver o propósito de Deus. Tenho sinceramente buscado viver aquilo que é o projeto de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E eu posso imaginar o Senhor dizendo isso para Abacuque e tantos outros que se inquietaram ao ver as suas vidas aparentemente descarrilhando e ver as coisas saírem do seu controle. Primeiro, alegre-se na esperança. O que o apóstolo está dizendo? Primeiro, que nós temos uma esperança. Nós não somos como os perdidos desse mundo. Nós não somos como os ímpios que não têm esperança. Nós temos uma esperança. E eu acho lindo, precioso, porque o texto de Hebreus nos diz que essa esperança é como âncora para a nossa alma, que não nos deixa naufragar. O texto de Hebreus diz, esse texto, Hebreus 6, diz que todas as promessas do Senhor estão cooperando para o nosso bem. Todas as promessas do Senhor estão trabalhando a nosso favor, ao favor do cumprimento do seu firme e glorioso propósito para a nossa vida. Não bastasse as promessas do Senhor, Ele ainda, para deixar mais claro, com mais firmeza, o propósito dEle para nós, para a nossa vida, como o propósito dEle é firme para a nossa vida, não bastasse as promessas dEle, Ele jurou que prometeria, que cumpriria aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu e disse: eu não apenas prometo, mas eu juro por mim mesmo, porque não há ninguém superior a mim, que eu vou cumprir cada uma das promessas que eu fiz para você. Eu juro, está decretado, eu vou fazer. Em Cristo nós temos o sim e o amém para todas essas promessas. E nós podemos nos alegrar nessa esperança, nessa bendita esperança. Você tem a esperança de que, se você está sinceramente empenhado em gastar a sua vida para viver a vontade de Deus para você, o propósito do Senhor, Ele irá fazer todas as coisas cooperar para o seu bem. Ele vai guiar cada um dos seus passos. Segundo, sejam pacientes na tribulação. A palavra de Deus nos diz que o justo, Cristo, o autor da nossa salvação, diz que convinha que o autor da nossa salvação fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos. O nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado para viver tudo que o Senhor tinha para a vida dele, para cumprir o propósito dele, através dos sofrimentos. Agradou a Deus moendo. Agradou ao Senhor fazê-lo passar por todos esses sofrimentos. E conosco também não é diferente. O Senhor irá aperfeiçoar a nossa vida através de tribulações e provações que vão vir sobre a nossa vida. Como é precioso. Como que Deus é muito precioso. Ele diz claramente para nós: assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, eu provo os corações, diz o Senhor. Provérbios diz isso. E bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Seja paciente. As provações estão trabalhando em você. Terceiro, perseverem na oração. Persevere na oração, meu amado, minha amada. Persevere na sua vida com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus é que te fará ter firmeza. A sua vida com Deus é que sustentará você firme no projeto de Deus. No projeto do Senhor para a sua vida, no propósito do Senhor para a sua vida. A sua vida com Deus é que te manterá no caminho certo e não vai te fazer descarrilhar. É lá, na sua vida com Deus, que Deus vai revelar o propósito para a sua vida. Que Deus vai revelar a vontade dEle para você. É lá que Ele te fortalecerá. Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. À sua direita há delícias perpetuamente. Ele nos fará ver os caminhos da vida. Na presença do Senhor, na sua vida com Deus, você verá que o amor do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor é melhor do que a vida. E você louvará, independente da circunstância, com seus lábios ao Senhor enquanto você viver. Assim como Asaf, você vai entrar no templo e você vai ver que Deus está no controle de todas as coisas. E assim como ele declarou, você vai declarar: a quem tenho eu no céu além de ti? E aqui na terra não há ninguém que eu deseje além do Senhor. Não há ninguém que eu deseje mais do que o Senhor, do que estar com o Senhor, do que estar junto ao Senhor. Não abra mão do propósito do Senhor para a sua vida. Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. A vida que vale a pena viver é aquela que vive plenamente a vontade de Deus. Nada menos do que isso vale a pena viver. Que vida medíocre é você não viver aquilo que Deus sonhou para você. Que vida medíocre é você não viver o propósito de Deus para você. Não sejamos como o povo que Deus denunciou em Malaquias, que diziam: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena servir o Senhor. O povo dizia isso, Malaquias registrou isso, mas Deus denunciou eles. E Deus disse: chegará o dia em que aqueles que não confiam no Senhor, eles vão ser como a palha, vão ser queimados, consumidos. Mas para aqueles que temem o Senhor e o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas almas. Olha a diferença, que é você não confiar no Senhor, não confiar de que Ele tem um propósito para você. A diferença que é de você não ter essa vida com o Senhor. A esperança que você deixa de ter, de que certamente o Senhor vai realizar a vontade dEle sobre a sua vida, de que certamente o propósito dEle se cumprirá sobre a sua vida. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. É isso que o Senhor quer. Nada menos do que isso satisfaz o Senhor. Que isso entre na sua cabeça, em nome de Jesus. Nada menos do que isso satisfaz o Senhor. Não pense você que você sabe o que é bom para a sua vida. Você não sabe o que é bom para a sua vida. Deus sabe o que é bom para a sua vida. Deus sabe qual é o propósito, o qual Ele te fez, o qual Ele te criou, e por que Ele te chamou. Vamos ficar de pé? Quero convidar você não a vir aqui à frente, porque eu entendo que não há necessidade disso nesse momento, mas que você feche os seus olhos comigo e que você ore ao Senhor. Se você quer sinceramente fazer a vontade de Deus para a sua vida, atente para aquilo que Deus falou com você hoje. Atente para aquilo que Deus ministrou ao seu coração hoje. Atente para aquilo que Deus falou, aquilo que o Espírito falou à igreja.